que o governo dos Estados Unidos diz que agora pode manipular o espaço-tempo. Tá, eu sei que parece piada, mas não é não. Um assessor científico da Casa Branca, o Michael Kratsios, ele afirmou publicamente que os Estados Unidos estão desenvolvendo tecnologias capazes de dobrar o espaço-tempo e aniquilar distâncias. Tem algo realmente muito estranho acontecendo no nosso mundo, mas muito estranho mesmo. E não, eu não tô falando apenas de guerras, crises econômicas, mas sim, eu estou falando de anúncios de descobertas que parecem ter sido arrancados diretamente de um episódio de alguma série de ficção científica. São coisas que desafiam tudo aquilo que você, que eu, que nós achamos que sabemos sobre o espaço, sobre o tempo, sobre a percepção, sobre o controle, sobre a realidade. Estão manipulando o espaço-tempo. E antes que você aí imagine que eu estou falando de uma conspiração, que isso tudo aqui é uma imensa teoria da conspiração, eu já aviso de antemão aqui que há mais provas de que tudo isso seja real do que se imagina. Você sabe muito bem, eu sou Carol Capel, a sua viajante do tempo favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Canal esse, inclusive, que tem um irmão mais novo. E se você ainda não está inscrito no canal de Shorts, eu recomendo fortemente que você se inscreva, porque lá eu posto videozinhos diários de notícias no mundo dos mistérios, notícias diárias. E assim, você não fica por fora de um absoluto nada do que rola nesse nosso mundo estranho. E, inclusive, falando em mundo estranho, eu não sei se você sabe disso, mas existe um braço aqui desse canal, um braço exclusivo para membros. E dentro desse braço exclusivo para membros, eu estou desvendando todos os segredos ocultos das cartas Illuminati. Obviamente, eu não posso falar sobre esse assunto abertamente aqui no canal, porque existem algumas cartas aqui dentro que são extremamente perigosas, e é exatamente por isso que eu estou disponibilizando esse assunto em vídeos aqui para os membros. Além disso, os membros aqui do canal também participam de lives exclusivas, têm um acesso e um contato direto comigo e podem interagir nas lives que acontecem sempre, exclusivamente para os membros. Se você ainda não é membro desse canal, clica aqui embaixo em Seja Membro e torne-se um membro, ou seja, venha participar de mais esse braço da seita. Agora sim, agora que eu já passei esse recado aqui que a seita me pediu aqui no meu ponto, ao meu ponto, ele é invisível, só os inteligentes conseguem ver. Agora que eu já passei o recado da seita, vamos começar a falar sobre esse assunto, porque aqui nesse canal eu não te escondo nada, tá? Sabe aquelas coisas todas que a elite te esconde? Aqui não. Aqui eu não te escondo nada. Então vamos lá, porque o governo dos Estados Unidos diz que agora pode manipular o espaço-tempo. Tá, eu sei que parece piada, mas não é não, tá? Porque durante uma conferência no Texas, um assessor científico da Casa Branca, o Michael Kratsios, ele afirmou publicamente que os Estados Unidos estão desenvolvendo tecnologias capazes de dobrar o espaço-tempo e aniquilar distâncias. Essas foram as exatas palavras que ele utilizou. Eu repito, dobrar o espaço-tempo. As palavras saíram em um contexto que não tinha absolutamente nada a ver com ficção científica ou com teorias mirabolantes. Era uma conferência séria sobre avanços científicos sérios. E assim que ele terminou de falar, assim que ele falou isso, a linguagem corporal dele mudou completamente. Ele parecia ali no momento ter percebido que ele acabou falando algo que talvez não devesse falar. Mas aí, meu povo, aí já era tarde demais, porque nas redes sociais o debate explodiu. Então, será que ele teria acidentalmente revelado um projeto secreto? Será que ele leu uma fala e ele não compreendeu exatamente o que ele leu? Ou será que o governo aos poucos está testando a reação do público referente à revelação de tecnologias que vão além da nossa compreensão? E aí você vai me perguntar assim: nossa, Carol, mas tecnologia capaz de dobrar o espaço-tempo? Existe base científica para tal? E sim, existe base científica para tal. A própria teoria da relatividade de
Einstein mostra que o tempo pode variar com a velocidade. Então, astronautas, por exemplo, eles envelhecem microsegundos mais devagar quando estão em órbita. Além disso, o conceito do motor de dobra, o warp drive, que contrai o espaço à frente e expande atrás de uma nave, ele já é uma possibilidade teórica real. E mais, tá? Porque em 2021, o físico Harold White, ligado à NASA e financiado pelo DARPA, obviamente, afirmou ter criado uma minúscula bolha de deformação real de espaço-tempo em um laboratório. É um feito pequeno? Sim, porque é uma minúscula bolha, mas ele abre portas gigantescas. É claro que ainda com alguns problemas, né? Porque para criar uma bolha de dobra de espaço-tempo que caiba uma pessoa dentro, seria necessário, por exemplo, utilizar toda a energia do nosso Sol. Então, com a tecnologia atual, com essa que nós temos, eu diria que é um feito meio que impossível. Mas o que aconteceria se isso já tivesse sido feito com a ajuda de seres externos? Eu digo, por exemplo, com a ajuda de uma civilização avançada, por exemplo. Bom, talvez isso já tenha acontecido, só a gente que não sabe. Bom, como se as coisas já não estivessem estranhas suficientes aqui dentro desse vídeo, existe uma outra notícia que eu preciso contar para vocês que é tão estranha quanto. O que acontece é que uma estação de rádio fantasma voltou a emitir sinais. Enquanto a gente fica distraído com essas manchetes, uma antiga estação de rádio militar russa voltou a fazer barulho, nesse caso literalmente. Eu tô falando da UVB-76, ou a UVB-76 em português, que também é chamada de rádio zumbidora. Ela transmite, gente, desde a década de 1970, uma frequência de 4.625 Hz, que nada mais é do que um zumbido constantes. Às vezes, e bem de vez em quando mesmo, esse zumbido se transforma em mensagens codificadas, palavras soltas, nomes e números. E por muitas décadas, essa transmissão ficou praticamente inalterada. Então, qualquer pessoa que consiga sintonizar nessa frequência vai perceber que é um zumbido constante que nunca muda. Só que algo mudou recentemente, porque agora, em 2025, a estação emitiu 25 mensagens criptografadas em um único dia. Depois, mais pra frente, em abril, ela emitiu mais 4 transmissões misteriosas. E ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que essas transmissões significam. A própria Rússia nunca revelou o propósito dessa estação, mas alguns especialistas, como o professor David Stupples, acreditam que o UVB-76 serve como um sistema de comunicação militar de emergência, que é capaz de operar sem satélites, utilizando a ionosfera para cobrir todo o território russo. Outros acreditam que ele é um interruptor de retaliação nuclear automática, ou seja, um sinal permanente que, se acessado, ativa respostas letais em caso de ataque. Mas por que será que essa atividade desse sinal anômalo, ela aumentou agora? Será que eles estão testando alguma coisa? Será que isso é um comando? Será que isso é, sei lá, um tipo de um ritual tecnológico? Ou será que nós estamos assistindo o funcionamento de uma arma silenciosa e contínua no coração das ondas de rádio global? E por último, mas não menos importante, como se esse vídeo já não estivesse estranho o suficiente, cientistas criaram uma nova cor que não existe no mundo real. Assim, isso aconteceu. Como assim? Uma cor que não existe, né? Porque se ela não existe, como que a gente vai saber? Como que a gente vai enxergar ela se ela não existe? Eu sei que parece loucura, mas um grupo de cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, acabam de anunciar o descobrimento de uma nova cor que é invisível ao nosso mundo natural. O nome provisório da cor é HOLO, H-O-L-O. E eu não sei exatamente como isso é possível, mas o que acontece é que eles estimularam diretamente os conos M da retina humana, ou seja, o nosso cone da retina. E essas células, elas são muito sensíveis à luz verde azulada. E eles fizeram essa estimulação com diversos pulsos a laser. E o resultado foi a percepção de um azul esverdeado, ultrasaturado, que não pode ser reproduzido em nenhuma tela. E ele nunca foi visto em nenhuma parte da natureza humana. Então,
segundo os voluntários ali que participaram dessa pesquisa, eu tô chamando de voluntário, mas você pode chamar de cobaia se você quiser, tá? Eles viram um tom completamente novo, uma cor viva, indescritível e hipnótica. Uma cor que não existe, ou seja, essas pessoas agora estão vendo cores que não existem. Ai, tô me dando até coceira. Bom, é claro, né, que com essas alegações, os céticos reagiram. E pesquisadores como John Barbour, do St. George's de Londres, afirmou, por exemplo, que essa história não passa de uma ilusão gerada por um estímulo artificial, que o cérebro apenas exagerou uma tonalidade que ele já conhecia. Mas outros autores do estudo insistem que esse novo estímulo gerou uma experiência, uma percepção inédita aos olhos das cobaias. E mais, existem outras cores ocultas em potencial que só são acessíveis por estímulos cerebrais ou estímulos ópticos extremos. E isso levantou uma pergunta que eu diria que é muito mais devastadora do que simplesmente a gente achar que eles estão fazendo tudo isso só para os seres humanos enxergarem coisas novas ou cores novas. A real, meu povo, é que se a gente parar para olhar para tudo isso, a gente vai perceber que existem muitas outras realidades essas que coexistem com a nossa realidade, que não são perceptíveis pelos nossos olhos, porque os nossos olhos têm ali uma visão limitada. E não apenas os olhos, né? Porque os nossos sentidos todos, eles têm ali uma certa limitação na percepção. Então, se a gente continuar estimulando os nossos sentidos dessa maneira, a gente vai passar a perceber outras realidades que talvez os nossos animais aqui no planeta Terra já estejam aptos de perceber. Eu não sei, quem tem cachorro, que tem gato aí já deve ter reparado que muitas vezes o seu cachorro ou o seu gato fica olhando para determinado ponto onde você olha e não tem absolutamente nada, e ele fica latindo ou miando constantemente como se tivesse alguém ali, mas você olhando, você olha e fala, nossa, mas não tem nada ali, por que esse bicho tá latindo? E você fica até com medo. Pois é, esses animais, eles têm as percepções dos sentidos deles mais aguçados, ou seja, mais expandidos que os nossos. Então, se a gente continuar estimulando os sentidos humanos, vai chegar um momento que a gente vai ter uma percepção similar e a gente vai acabar conseguindo ver e enxergar e até interagir com realidades que existem e que nós simplesmente não temos sentidos para percebê-las. Em todo caso, diante desses eventos que eu apresentei aqui para vocês, ou seja, de um governo falando que agora consegue manipular o espaço-tempo, de uma estação fantasma reenviando mensagens codificadas e também de uma nova cor que rompe os limites da percepção humana, fica realmente muito difícil da gente continuar achando que está tudo normal aqui no nosso planeta, né? O que nós estamos testemunhando é o afrouxamento do tecido da realidade. São pequenas rachaduras nas fronteiras da ciência, da lógica e da consciência. E talvez nada disso seja isolado. Talvez isso sejam sinais, né? Sinais de que alguém esteja tentando alterar ou até testando os limites mais extremos da nossa simulação. E talvez, só talvez, né, o que vem a seguir é muito maior do que nós podemos suportar. Mas aí, então, a gente vai ter que ficar acompanhando esse mundo estranho mesmo. Ai, Carol, não tenho tempo para acompanhar, não tem problema. Eu tenho. Fique tranquilo que aceita, me conta tudo aqui no meu ponto invisível. E assim que eu souber de mais notícias estranhas e tiver mais informações, não só sobre esses assuntos que eu tratei aqui, mas sobre todo e qualquer assunto desse nosso mundo estranho, eu trago aqui para vocês em mais vídeos. Por enquanto, eu vou me despedindo de vocês e avisando para vocês não perderem conteúdo exclusivo para membros sobre o jogo das cartas Illuminati. E é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, vir fazer parte, que você vai ter acesso a todos esses benefícios e a muitos outros benefícios também. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês, se aceita permitir, claro, nos nossos próximos vídeos. Bye!